No mundo da oratória, nós temos muitas ferramentas e um mago, ele conhece as ferramentas muitas vezes que não é acessível a todos no dia a dia. E na minha experiência de mais de 30 anos, como gestor, como palestrante, como comunicador, como líder, eu vivi muitas experiências com relação ao dia a dia da oratória. E ontem eu publiquei uma frase que eu coloquei assim: qual a pergunta que você tem para a minha resposta? Algumas pessoas curtiram e outras disseram assim: Giovanni, o que significa isso? Significa o seguinte, que um mago da oratória, ele nunca vai falar de forma improvisada. Ele pode até falar de improviso, não de forma improvisada. Qual a diferença? De improviso é que você não está esperando. Então, você foi convidado para fazer uma entrevista para televisão, você foi convidado para fazer uma entrevista para a rádio, você foi chamado para falar para uma equipe, você foi convidado para um evento que não estava previsto. Mas você tem um repertório e dentro do seu repertório você vai lá e vai falar de forma improviso, não improvisado. Improvisado é quando você não sabe que vai ser chamado e não sabe o que vai falar. Aí você improvisa, fala qualquer coisa de qualquer jeito. Então, o mago nunca vai falar de qualquer jeito. Ele sempre sabe o que ele vai falar. E um exemplo que eu dei ontem foi esse, que qual a pergunta que você tem para minha resposta? Significa que eu sempre tenho um repertório de respostas. Por exemplo, eu estou aqui agora, nesse momento, sentado aqui no horário do intervalo, estou aqui sentado no espaço do hospital. É horário de almoço, daí deu uma folguinha e eu vim aqui parar um pouco para fazer esse vídeo. Então, o que é, por exemplo, falar aquilo que eu desejo já com uma resposta que eu já tenho. Por exemplo, a pessoa poderia fazer a pergunta que ela quisesse. Mas eu tenho uma programação que está definida para nós aqui, que a gente está fazendo a implantação do ambulatório. Nós vamos ter um ambulatório de psicoterapia e um ambulatório de psiquiatria. E nós vamos ter também residência médica em psiquiatria. Depois de 70 anos, pela primeira vez, o hospital vai ter uma escola de residência. Nós vamos ter médicos formados aqui na nossa instituição. Então, se eu tenho isso já como um repertório, a pessoa pode vir aqui falar comigo e fazer uma infinidade de perguntas, mas eu vou colocar dentro das minhas respostas, eu vou colocar o ambulatório, vou colocar a residência que nós estamos implantando. Então, por exemplo, ela poderia dizer assim: daí, Giovanni, como que está o número de atendimentos agora na pandemia? E daí eu vou chegar e vou dizer: o nosso número de atendimento, a gente tem um controle todo da epidemiologia, nosso controle está bem organizado, mas vai ficar melhor ainda, porque assim que terminar a pandemia nós vamos ter o ambulatório, nós vamos ter agora aqui no hospital residência. Então as coisas estão andando muito bem, a gente tem perspectivas muito boas, vamos poder ajudar muito o Sistema Único de Saúde a partir dos nossos projetos que estão sendo implantados aqui. E eu consegui implantar. A pessoa poderia chegar e fazer uma pergunta específica: Giovanni, quantos pacientes você tem internado? Aí eu vou chegar e dizer assim: olha, nós temos uma média de 70 pacientes internados, mas melhor que isso ainda, agora nós estamos implantando um ambulatório, estamos implantando residência, vamos ter mais de 2.000, 5.000 consultas. Você percebe? Quando você tem um repertório, você tem um projeto daquilo que você vai falar, daquilo que você vai dizer, pode ter qualquer tipo de pergunta. Dentro da pergunta eu vou inserir aquilo que eu tenho já como proposição dentro da minha fala. Então, qual a pergunta que você tem para a minha resposta? Eu sempre terei uma resposta já planejada e também eu respondo a pergunta que o repórter ou que o interlocutor me faz, mas coloco junto sempre as respostas que eu já tenho pronta. Então, qual a pergunta que você tem para a minha resposta?